Muito bem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Tripé Podcast, um programa que é de áudio, de vídeo, de feed, de stories, de IGTV, de YouTube, de TikTok, de Facebook e de sei lá mais o quê. Esse programa que é um projeto da Agência Sofia que tenta, que se esforça para melhorar o ambiente digital, esse universo que nós passamos o tempo tentando decifrar, que às vezes ele é sombrio, às vezes é nichado, às vezes ele é deprimente, às vezes ele é perigoso, mas ele também pode ser muito maravilhoso e promover encontros como esse que nós teremos hoje. Afinal de contas, o Tripé Podcast é um projeto que nós da Agência Sofia começamos em 2020, no início de 2020, um pouco antes da pandemia, ainda de forma presencial. E aí a gente acabou se envolvendo em outros projetos, o mundo acelerou de uma forma incrível ao longo desse ano, o mundo digital também, e aí esse projeto foi engavetado. Mas agora nós retornamos com muita alegria e muito prazer com o nosso Tripé Podcast, com dois convidados que são extremamente especiais, para a gente construir essa narrativa em cima de 3 pontos de vista. Esse é o princípio, esse é o mote do Tripé Podcast. Eu e mais 2 convidados aqui debatendo um tema, esmiuçando, sustentando um debate em cima de 3 visões diferentes. Então, fica ligado aí, já se inscreva no canal, ative as notificações. Se você está ouvindo esse podcast em áudio, siga o Tripé Podcast e também a Agência Sofia no Instagram, o meu Instagram pessoal, Pedro Moca Cortella. Se você quer aí aprender sobre rede social, esmiuçando um pouco essa área de marketing digital também, a gente fala bastante sobre isso nos perfis. Mas, enfim, acompanhe o programa que está muito legal. E hoje o nosso tema é o ato de escrever, ou seja, a criação de literatura, mas sobre uma perspectiva muito específica, que é a perspectiva do jornalista. Eu tenho 2 jornalistas aqui como convidados e, enfim, é uma grande honra tê-los aqui, porque eles são jornalistas do mundo do jornalismo literário, ou seja, são também autores. E o jornalista que é autor, ele se permite ir um pouco além, né? Ele muitas vezes ajuda a construir a narrativa que se torna muito mais interessante, muito mais rica. E claro, no mundo digital, essas formas de criar essa narrativa acabaram se ampliando muito nos últimos tempos. E é por isso que eu tenho aqui 2 convidados muito especiais de áreas diferentes dentro do jornalismo e dentro da escrita, da literatura, mas que se completam, que vão me ajudar aqui a contar essa história no Tripé Podcast. Seja muito bem-vindo, Valcir Carrasco e Chico Felitti. É um prazer enorme estar retomando esse projeto do Tripé Podcast com vocês. Eu vou fazer uma apresentação aqui, mas vocês dois, enfim, nem precisam ser apresentados, mas eu acho que é bacana a gente fazer esse preâmbulo aqui. Eu vou começar com o Valcir, né, Chico? Que é uma honra enorme ter o Valcir aqui nesse programa, que é novelista, escritor, jornalista, dramaturgo, autor, fez história antes de fazer jornalismo, né, Valcir? Trabalhou no Estadão, na Folha, no Diário Popular, na Isto É, na Veja, na Contigo, depois produziu conto infantil. Seu primeiro livro infantil, eu estava lendo, é de 1982, né, Valcir? Escreveu histórias que marcaram gerações na TV brasileira, inclusive uma delas vencedoras de um Emmy, que tem continuação aí em breve, né? Eu sei que você está em cima disso agora. Também li autor de livros infantis, Vida de Droga, Veneno Digital, Estrelas Tortas, enfim. O seu currículo a gente podia passar 1 hora aqui falando, Valcir. Então, muito obrigado por participar aqui. Seja bem-vindo ao Tripé. Obrigado. E o Chico, que está aqui também, me honrou nesse convite. Eu consegui o contato através do Valcir. É repórter, escritor, autor dos livros Ricardo e Vânia, que é baseado num perfil maravilhoso que eu li no BuzzFeed sobre o cabeleireiro Ricardo Silva, que, por sinal, eu conhecia porque, Chico, eu sou nascido e criado em Higienópolis, né? Sou um rapaz de apartamento, estudava ali no Mackenzie, e o Ricardo, né, que era pejorativamente conhecido como o Fofão da Augusta, era um personagem folclórico ali,
no Farol da Consolação ali. Então, quando eu comecei a ler a história dele, aquilo me encantou e mexeu muito intimamente comigo, assim, também, quando eu li aquilo que você escreveu. E você escreveu também o livro A Casa, sobre a seita do João de Deus, em Abadiânia, biografia da Elco Maravilha, o podcast Desconhecido, Além do Meme, e agora está no Isso Está Acontecendo, que está embaixo do Fantástico, né, no Grupo Globo, já morou em um monte de lugar, trabalhou na Folha de São Paulo, e eu, como jornalista, já vou começar fazendo uma provocação com você, porque eu acho que você é da escola da Folha de São Paulo, certo? 100%. A minha casa foi onde eu fui criado, é o meu jardim de infância. Então você está acostumado com gritaria, cobrança por um texto muito rígido e fumaça de cigarro, tá certo? Eu acho que eu só não peguei a fumaça de cigarro, lamentavelmente. Eu queria ter pego a fumaça de cigarro, mas quando eu entrei na Folha uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, as pessoas fumavam escondido, não podia mais fumar dentro da redação. Então as pessoas corriam até a janela e davam microtragos, assim, colocava a cabeça para fora e fumavam um microtrago, apagava o cigarro com saliva, voltava, trabalhava, dava outro microtrago. Eu acho que eu peguei essa transição da redação dos tempos áureos que eu queria muito ter vivido para o que hoje em dia é uma redação que mudou muito, né? Imagino, até nessa história da cobrança mesmo, porque eu lembro, né, que havia a escola Folha é dos caras que são ali tratados, ou seja, é quase uma escola militar, assim, de jornalismo, né, pela minha lembrança, assim, na faculdade. É o Instituto das Agulhas Negras do jornalismo, acho, assim, é exatamente o que você disse, assim, é um tratamento de choque. Muito bem. Valcir, o Chico é novo, ele não pegou esses tempos do jornalista fumante, da redação esfumaçada. Eu também não peguei muito, eu confesso, mas eu sempre trabalhei em televisão, que era um pouco diferente, né? Mas, Valcir, eu vou começar esse papo com uma pergunta que vale para vocês dois, Valcir e Chico. Eu acho que é um bom start aqui para o nosso papo, que é assim: quando nasce um jornalista, Valcir, e dentro de um jornalista, quando que ele se torna autor ou quando ele se torna escritor? Pode começar por você. Olha, na verdade, eu acho que o jornalista passa a ser escritor de ficção quando ele vira uma chavinha dentro dele. Que eu vivo dizendo o seguinte: o que é o jornalismo? Você busca os fatos, os perfis, absorve e aí você escreve sobre essas figuras. A ficção, teoricamente, é o contrário, porque você tira de dentro de você um perfil, uma pessoa e transforma em realidade ao escrever, torna essa pessoa viva. Mas existe um intercâmbio entre as duas situações que às vezes você escreve e você pensa que é ficção, mas você está usando informações, fatos da vida de alguém, de situações. Eu acabei de ter uma experiência exatamente assim em ficção. E então, e são chavinhas que você tem que virar. Eu acabei de escrever um livro sobre suicídio de adolescente. E o livro é uma ficção, mas para escrever o livro, eu pesquisei, porque é um tema que não dá para você chegar e começar a falar, ainda mais que eu não sou adolescente, como você deve ter percebido, e e não estou nesse universo, não sou nem mesmo, olha só, não sou nem mesmo depressivo. Então, isso é distante. Porque é uma desvantagem não ser depressivo ao escrever um livro desse. Mas eu estou no universo distante, e para entrar nesse universo, eu fiz uma pesquisa, encomendei outra pesquisa para entrar nesses personagens. Ao escrever o livro, é ficção, mas tem histórias lá que são reais. Então, são chavinhas que a gente vai mexendo dentro da gente e vai aprendendo a lidar com elas. Sim. Eu acho que é um processo muito rico e tem que saber onde é que você senta, onde é que você escreve. Embora eu vá dizer que jornalismo sempre é um pouco ficção. Eu acho que é um exercício de empatia muito grande, né? De você se colocar no lugar do seu personagem ou do outro. E, Chico, eu acho que você faz isso muito bem, porque você tem uma sensibilidade de tratar seus personagens. O próprio Ricardo,
né, da história do Ricardo e Vânia, eu acho que vocês dois são pesquisadores, mas assim, o exercício de se colocar no lugar, o exercício de entender o lado daquela pessoa, ou seja, traz um pouco a sua narrativa para a ficção. O que você acha? Acho que eu concordo plenamente e tô louco para ouvir mais do Valcir sobre todo o jornalismo ser um pouco de ficção, porque eu tendo a concordar, assim, eu acho que tem um encontro ali, tem uma zona bem cinza, que mesmo com a realidade você consegue criar histórias que são inacreditáveis ou beiram o inacreditáveis, sem nunca mentir. E acho que são as histórias que mais me interessam organicamente, assim, uma coisa de instinto mesmo, é quando é inacreditável demais para ser verdade, e é verdade ainda assim. E acho que isso que você falou de se colocar no lugar do outro, ou de fazer um retrato olho a olho, sabe, no mesmo nível de qualquer outra pessoa, vem muito da torpeza, assim. Eu não sou uma pessoa perspicaz, eu sou uma pessoa bem burra, para ser sincero, assim, eu não sou a pessoa mais aguda do mundo e não é falsa modéstia, não é nada, assim, é reconhecimento de características pessoais. Então eu tinha essa miopia de não entender que eu estava lidando com pessoas que eram teoricamente menores em muitos trabalhos que eu fiz, assim. E as pessoas vinham me dizer, mas por que você vai fazer o perfil do cara do cara do carro amarelo, que é uma figura de São Paulo que também existe, que é um exibicionista que tem uma Ferrari falsificada, e a vida inteira parou essa Ferrari falsificada em lugares, o lugar mais famoso era perto do Parque de Ibirapuera, e ficava lá se exibindo em cima do capô, assim. E daí quando eu propunha de fazer uma reportagem dessas a sério, um perfil desses a sério, para entender quem era essa pessoa, entender o que motivava ele, entender o que uma vida passada inteira a se mostrar no meio da cidade sem ganhar dinheiro com isso, fez com a carreira dele, enfim, com o dinheiro dele, as pessoas muitas vezes não entendiam, porque achavam que era uma figura patética, ou que era uma figura desmerecedora de um perfil sério. E eu não tinha nem essa capacidade de achar que era uma figura desmerecedora, justamente por causa dessa torpeza, assim, porque eu sempre achei que fosse tanto quanto eu, assim, e o Ricardo é a mesma coisa, era uma pessoa tanto quanto eu, e eu queria só perguntar para ele por que a aparência dele era assim. Porque a lenda era que ele tinha se injetado 5 litros de silicone na cara porque ele queria. Então era só curiosidade mesmo, assim, não era... acho que não tinha muita intenção de fazer uma coisa enciclopédica, sabe, ou uma coisa era de verdade trocar ideia com uma pessoa, assim. Então acho que isso é até bom de, talvez, para as pessoas que estejam ouvindo, que às vezes o que parece ser um ponto fraco pode acabar sendo um diferencial, pode acabar sendo o seu rolê, assim. No meu caso foi a torpeza mesmo de não entender por que eu não podia falar sério de gente que não era levada a sério. Porque para mim era meio igual, assim. Eu quero fazer uma observação. Fala. Que o Chico foi extremamente falso. Ele é uma pessoa perspicaz. Eu conheço bem o Chico, ele é muito eficaz, muito rápido, ele está só fazendo isso para ouvir algum elogio, pronto, está feito. Juro, não é caça-clique, não é caça-clique. É falsa modéstia, você. É falsa. Olha, eu queria dizer uma coisa sobre jornalismo ser ficção. É muito interessante, o Chico e Pedro, eu tenho muito interesse, acho que vocês sabem disso, nos mitos. Sim. E eu acho que a gente vive recontando os mitos e eu gosto de ler sobre a estrutura dos mitos e na ficção, porque eles são parâmetros para a ficção. Todo mundo me pergunta muito qual a fórmula para escrever. Eu falo, não existe fórmula. Mas se você for procurar um parâmetro, será nos mitos que você vai encontrar esse parâmetro. E agora, o que é muito interessante, que eu vejo que o jornalismo também tem essa reprodução de mitos frequentemente. E eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo mais banal, mais óbvio, mas é comum. Você pega reportagens sobre pessoas de sucesso, aqui nos Estados Unidos, reportagens que você pega de pessoas de sucesso, em geral começa. Ela era uma menina gorda, que todo mundo achava feia, mas aí ela cresceu, ficou bonita, virou uma modelo importante, hoje ela é XPTO. Ele era um menino pobre, humilde, sempre tem uma reprodução do mito do herói. Você tem a vida das pessoas, foi assim exatamente. O que levou a pessoa ao sucesso, à fama, não foi
essa consequência mitológica que eles apontam como uma Sim. consequência que é um conto de fadas reproduzido sempre, né? Então, é muito interessante que a gente vê que o jornalismo, principalmente esse comportamental, sobre ser pessoas, ele reproduz frequentemente um mito e não a vida da pessoa, né? É engraçado, Valcir, que você cita muito também o Joseph Campbell, né? Que Sim, conta isso baseado nas histórias das religiões, basicamente, né? No mito do herói, os paralelos que existem entre a história de Jesus, a história de Maomé, a história de Buda, ou seja, as casas que todos percorrem, que, né? As etapas, as provações do herói até ele chegar ao ao sucesso, né, ao final feliz, que seja assim. E realmente isso está dentro da forma em que todo mundo conta uma história, eu acho. Né? Ô Chico, quando você faz um perfil, ou quando você se debruça sobre uma história real, você acaba trazendo isso também para sua narrativa, inconscientemente mesmo, você acha? Eu acho que a gente se debruça muito em arquétipo, né? A gente se debruça É. muito nesses arcos já contados aí, míticos, mas eu acho que a história ganha muito e as histórias mais valiosas e mais preciosas são aquelas que fogem a esse arquétipo, assim, que frustram o arquétipo. Então, não é que o cara vai sair da periferia e vai ser o grande herói e vai ser jogador de futebol na França. O que mais me atrai por exemplo, um livro que existe que chama Grande Luta, do Adriano Wilson, um repórter de esporte excelente brasileiro que atualmente está no UOL, que conta a história de um lutador de MMA, né, de lutas, dessa luta livre, aí o novo nome da luta livre, que é um lutador de MMA de várzea, e conta como ele é pintor e ao mesmo tempo ele está tentando subir na carreira e dá a impressão que ele vai conseguir, assim, mas vou dar um spoiler agora, talvez ele não consiga, assim. Então, e acho que por isso que é muito mais precioso do que um livro que acompanhasse um menino Neymar, assim, alguém que de fato consegue, assim. Acho que é muito mais interessante se acompanhar a história de alguém que está tentando e no final não vai confirmar essa trajetória de herói do que propriamente pegar alguém que se adeque a essa história que já foi contada, né? Porque daí é o contrário. Acho que talvez seja até isso que o Valcir também tenha dito. Você vai achar histórias que corroborem a história que já foi contada, né? Histórias que recontem a história que já foi contada, mas é no seu rico quando você... caso, Perdão. no seu caso, os teus personagens, eles realmente não se corroboram. Quer dizer, o Ricardo e Vânia, eles não corroboram, né? E você vê que na vida real eles não corroboram também, né? E o seu outro livro sobre o João de Deus, ele também, o João de Deus não é um herói, nada disso. Ele Não. não, ele é uma coisa que você não consegue entender muito, mesmo lendo o livro. Como que ele conseguiu tudo aquilo, chegou nesse lugar, né? Porque ele não conta etapas do herói. As coisas acontecem de outro jeito para ele. Então, eu acho até que essa preocupação sua está presente nos seus livros, sim. Ô Valcir, mas você acha que para o grande público, ou seja, uma coisa é a literatura e a forma como a gente gosta do cinema de arte, que literalmente não obedece essas regras, ou seja, não está ligado a seguir uma estrutura de herói que acaba que, para quem estuda muito isso, acaba virando um clichêzão. Né? A gente, quando você vai assistir um filme da Marvel, um filme do super-herói, você já sabe qual né, que aquela narrativa está sempre da mesma forma. Numa novela, eu acho que isso pode, de certa forma, agradar mais o público, respeitar essas estruturas, e num grupo menor, ou seja, na literatura, ou seja, na liberdade que você tem de escrever texto, livros, ele é mais aceito, por conta de uma percepção de público mesmo, sabe? Você acha que isso faz sentido? Olha, no entretenimento, você encontra as cartas mais colocadas na mesa, né? Você fala, não, estão aqui as cartas da mesa e são essas mesmas cartas sempre em que você faz as mesmos jogos com muita frequência. Entretanto, o que eu acho que é interessante é que o entretenimento, fala de novelas,
eles têm um parentesco muito grande com os clássicos, porque boa parte dos clássicos foi escrita como chamava mesmo na época? Semanalmente, em folhetins. Folhetim. Folhetins. E, na verdade, se você olha os clássicos, eles são muito mais profundos que isso. Então, eu acho que, às vezes, mesmo em novelas altamente populares, você coloca uma reflexão sobre o mundo que transcende essas situações mais óbvias. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós, seres humanos, temos dificuldade de fugir das estruturas míticas que nos perseguem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem um filme, mas eu já estou velho, acho que vocês nem viram. A Casa da Lanterna Vermelha, uma coisa assim, filme chinês. Então, é um filme que na época foi badaladíssimo e todo mundo falava, nossa, esse filme é incrível, era um filme de arte consideradíssimo. E eu fui ver e falei, mas é a história do Barba Azul. Uau. Exatamente igual, até com a torre onde ficava, que não podia ir, não podia chegar lá, quem chegasse seria castigado. Quer dizer, então eu acho que a gente não consegue superar tanto a nossa formação. A gente consegue dar uma transformadinha, mas é uma transformadinha. Não é uma coisa tão grande, tão como a gente gosta de imaginar. Eu estava conversando e conversando violentamente, vou dizer que não era bem uma conversa. Conversando violentamente. Conversando violentamente é ótimo. Tá aí um novo eufemismo que eu vou adotar para minha vida. Alguém que estava me falando o seguinte, porque hoje em dia é tudo muito rápido, as plataformas são rápidas, o conhecimento é rápido, vai tudo muito depressa. E eu falei, não, mas as pessoas não deixaram de ler Shakespeare. E ele não deixou de influenciar uma linha de conhecimento. Então, tem novas plataformas, mas existem coisas que são duráveis e que a gente trabalha nelas com muita lentidão. Você me deu um gancho aqui para eu levar o nosso papo para onde eu estava planejando mesmo, que é justamente para falar de plataformas e de mundo digital, pensando em tudo isso, né, que é o nosso trabalho. Valcir e Chico, na verdade, qual que é a rede social preferida de vocês e o que vocês mais gostam e o que vocês mais odeiam desse mundo digital em que vivemos e que somos absorvidos e que lutamos contra? Pode começar você. Eu? Enfim, olha, eu sou um cara que gosta muito do Instagram. E eu mexo muito no Instagram, falo com as pessoas no Instagram. Vou dizer para você que eu estou me cansando um pouco de uma situação que é muito frequente, que é a situação de ser aquele cara que decepciona. Por quê? Nesse momento que eu estou fazendo uma novela, no Instagram, muita gente se oferece como ator, muita gente quer mandar material, e eu respondo, aqui não é o lugar que eu recebo material. Aonde é que você recebe? Eu falo, lugar nenhum, recebo através da Rede Globo, tem lá um departamento de elenco, e aí eles selecionam, eles filtram e eu vejo. E as pessoas, para isso, elas estão falando comigo, é uma coisa muito terrível. Então, eu não sei quanto... É terrível, eu tô falando que não tem filtro, não tem filtro, é uma janela para a sua sala. Né? Tem uma parede, não tem uma parede concreto que fala, não vou ver, não vou ler seu texto, não vou ver coisa. E isso para elas é terrível e torna às vezes a situação meio não feliz, vamos dizer assim, né? Então eu estou um pouco cansando de viver isso tão frequentemente. Sim. E Chico? Eu imagino que, nossa, eu adorei ouvir isso, assim, porque eu imagino que for dar muito rolê, assim, estrague completamente qualquer rede social, se sua experiência vira isso, assim, se sua experiência vira um monte de gente querendo trabalhar em novela, não tem como ser divertido, né? Eu imagino que seja bem... Não, e não é só novela, por exemplo, como as pessoas não sabem como funciona uma empresa, é muito frequente as pessoas procurarem porque querem fazer o Big Brother. Não tem nada de Big Brother, mas se tem, você dá Globo. Maravilhoso, maravilhoso.
Imagina se a Globo fosse pegar cada pessoa que alguém indica o Big Brother. Era Big Bíblia, né? De tanto personagem que ia ter. Né? Exatamente. 7.300 pessoas presas numa casa. Lembrando que Valcir hoje tem 1.300.000 seguidores no Instagram. Ou seja, você é um grande influencer, né? Um macro. Ou seja, você atinge com o seu perfil pessoal os maiores rincões, assim, coisas que você nem consegue imaginar, né? E eu acho que isso muda muito o jogo, né, Chico? Muda e pela primeira vez acho que eu estou muito grato por não ter tido sucesso, porque ainda me permite ter uma rede social, ter uma experiência pessoal. Assim, minhas redes sociais são muito pessoais, elas possibilitam diálogos muito bons e trocas muito boas com gente que eu não conheceria de outro jeito. Então, como não tem isso, assim, não tem, ninguém vai me procurar para nada, assim, ninguém vai me procurar com interesse para nada, porque eu não tenho nada para oferecer. Então, as pessoas quando procuram, de fato é para contar história divertida que aconteceu com a tia, de fato, por exemplo, eu acabei de receber literalmente uma mensagem antes de entrar aqui de uma amiga virtual, não vou dizer que é uma desconhecida, mas uma pessoa que eu nunca encontrei no mundo real, dizendo que ela acredita piamente que a gata dela falecida ressuscitou numa gatinha que ela adotou essa semana, e eu quero muito continuar essa conversa, eu quero muito terminar aqui para ter essa conversa com ela, porque é muito interessante. Ela falou sentida, assim, e ela falou: eu sei que eu sou kardecista, o espiritismo não acredita nisso, mas eu tenho certeza que a minha gata que morreu ano passado está reencarnada na gatinha que eu adotei essa semana, e eu quero muito ter essa conversa. Então, para mim, a rede social, que também é Instagram, eu estou me forçando a entrar no TikTok agora, porque acho que todo artista tem que ir onde o povo está, assim, e a molecada tá indo pro TikTok, se já não foi, e eu vou tentar fazer esse esforço, eu não sei se eu vou ser capaz, mas eu vou tentar dar esse passo, até porque eu amo as possibilidades narrativas, assim, eu amaria escrever... Mas você vai fazer aquela dancinha? Não, jamais. A não ser que você for me garantir que a dancinha vai me dar muito patrocínio. Se você disser, olha, vai dar muito, eu faço. Se for um investimento, não. A rede social também, para mim, é uma forma de aproximação com as pessoas. Por exemplo, eu li o livro do Chico, amei o livro, eu li de uma sentada só. Eu não tive dúvida, procurei o Chico no Instagram e falei: Chico, eu queria conhecer você, vamos jantar? E ele topou. E É verdade, somos amigos virtuais, eu tinha esquecido disso, somos amigos virtuais. Mas a gente começou a se encontrar pessoalmente depois. Super. A gente se viu pessoalmente. Por quê? Porque eu gostei tanto do livro e falei: eu quero conhecer esse cara que escreveu esse livro. Então, a rede social, ela possibilita uma aproximação. Imagina, se eu só conhecesse o Chico dele trabalhar na Folha, até ter um filho na Folha, não rolava. São muitas paredes, né? Eu acho que é isso que eu sinto, assim, é que antigamente era tudo muito distante, assim, de verdade, sei lá, eu lia Moleque, eu lia Você na Vejinha, eu lia a Bárbara Gância na Folha. Quando eu ia ter possibilidade de ter contato? Nenhum, assim, no máximo, assim, o que acontecia de vez em nunca era você escrever uma carta ou um e-mail, já um tempo depois, e a pessoa responder, que comigo aconteceu uma vez, eu li a Mili Lacombe na Trip. Eu escrevi um e-mail, tipo, uma das primeiras vezes que eu usei e-mail na minha vida, assim, moleque, escrevi um e-mail para Mili Lacombe e a Mili respondeu, assim, e aquilo foi uma alegria gigantesca. Tamanha era a distância na época, né? Acho que hoje em dia isso mudou muito. Acho que as redes sociais trazem, de fato, uma sensação de proximidade que pode ser muito benéfica e pode ser muito horrorosa, assim, porque as pessoas vão vir e falar: eu odeio você, eu te acho feio, eu acho tudo que você escreve horrível, porque elas de fato fazem isso, assim. Acontece também toda semana. Porque o comentário... Isso acontece muito no Twitter, né? Isso. As pessoas serem bem malignas, maléficas e escreverem coisas bem pavorosas. E aí você tem que estar tranquilo. Eu acho que uma coisa que o autor tem que saber, e que eu sei desde o começo da minha carreira, e que eu acho que você deve saber, é que nem todo mundo gosta de tudo que a gente faz. Super. Né? Loucura isso, né? Eu acho um absurdo um negócio desse. Não, ele não vai achar todo mundo. Então, não gostam, não gostou? Paciência. Exato. É isso.
Mas é E um o exercício, hater, né? Falando assim parece fácil, mas é um exercício, não da trela, assim. Porque eu, pelo menos, eu me apego, se tiver 100 pessoas dizendo massa, muito legal, gostei, e uma pessoa dizendo meh, não gostei, eu vou abraçar aquela pessoa o resto da minha vida e eu vou passar 3 dias relendo esse comentário e sonhando com esse Olha, comentário. eu vou dizer uma coisa para você. Em televisão, a mídia, e ainda mais agora que a mídia está espalhada por todos os sites possíveis, é muito cruel. É. E pior, inventa muito. Tem cada notícia que eu leio sobre isso que eu falo, mas de onde tiraram isso? Então, como inventa muito e é cruel, você aprende a transcender. E tem uma história que é engraçada. Uma época da minha vida eu escrevia muita comédia de teatro. E aquele desespero do elenco veio a crítica, e em geral a crítica malhava a gente para caralho. Porque o crítico não gosta de comédia, o crítico gosta de coisas mais densas. E aí eu descobri que quando a crítica malhava uma comédia, ia ter público. E quando não malhava, não ia ter público. Que aquela coisa chata. E aí eu comecei a encarar de outro jeito. Que o crítico tem uma relação com a comédia que é uma relação muito. Você falou do prêmio que eu ganhei, né? Uhum. Internacional. Olha, o que Verdades Secretas foi malhada quando foi apresentado no Brasil, o que descia um cacete, faziam críticas e diziam que era ridículo, não sei o quê, o tempo inteiro. Aí eu fui ganhar o maior prêmio da televisão do mundo. Então, você não pode nem acreditar tanto no que malham e talvez nem acreditar tanto no que elogiam. Uma coisa que eu falo sempre aqui na Agência Sofia, para os meus clientes e para as redes que a gente administra, é que o hater é parte intrínseca da internet. Ou seja, o hater também é sinal de sucesso. Se você tem uma porcentagem de haters dentro da sua rede, quer dizer que você tá fazendo barulho, que você está chegando em lugares onde você incomoda. E a rede social, muitas vezes, e eu acho que isso, Chico, fala muito com o seu podcast atual, que é ir atrás dos pequenos nichos, né? Ou seja, que não, às vezes não são pequenos, são enormes, na verdade. Nós vivemos dentro de grandes bolhas e a rede social te dá uma percepção do que é a sua bolha. E às vezes você nem imagina que existe um universo que pensa completamente oposto. E às vezes o seu conteúdo fura essa pequena bolha. E aí o hater vem de lá. É isso que você tem observado semana após semana, Chico? Acho que sim, e é surpreendente isso, assim, porque é exatamente o que você falou, é um grupelho de 10 milhões de pessoas. Às vezes você acha que não é ninguém e é um país inteiro, assim, são só as pessoas que não estão no seu feed, não aparecem na sua rede social, mas está todo mundo, assim, e é muito esquisito quando você encontra ali um nevo e aquilo faz muito sentido, assim, então, sei lá, é votar muito no Big Brother, que foi o primeiro episódio desse podcast novo, assim, que eu achei que fosse também, eu falei, não, gente, imagina, mas ninguém passa a vida votando no Big Brother. A gente recebeu mais de 300 e-mails e mensagens de WhatsApp e tal, das pessoas dizendo: eu pego atestado médico falso, eu planejo minhas férias para o Big Brother. É uma coisa real, assim, o que a gente às vezes acha que é peculiar, ou que é único, ou que é pitoresco, às vezes representa muita gente que a gente não vê porque não está no alcance do nosso olho, assim, não está na nossa tela, mas elas estão no mundo, elas não estão na nossa tela. E nesse trabalho, eu estou nesse mundo há 4 anos, né? Valcir sabe. E cada dia que passa, em pesquisa que você faz, você descobre uma pessoa que tem lá seus 4 milhões de seguidores e que você nunca ouviu falar. Não faz a menor ideia do que seja, do que fale, de quem é, do que come, onde vive, de quem trabalha, e a pessoa está lá. É uma enorme celebridade. Foster, como escrever para o grande público dentro desse mundo que é tão nichado, tão pequeno? Assim, antigamente, sim, você fazia uma pesquisa de Ibope que uma casa naquela região representava o que as outras casas estavam ouvindo. Agora, uma casa daquela região pode estar ouvindo novela e a outra casa pode estar vendo vídeos da Al-Qaeda, né? Tipo, Eu tenho você não uma sabe. notícia para você. Diga. As pessoas não são tão surpreendentes assim. As pessoas têm comportamentos que são parecidos. Sim. A pesquisa tem que abarcar esses comportamentos, mas os comportamentos são parecidos. E até os comportamentos de quem se acha muito inteligente
às vezes são muito parecidos e padronizados. E você já sabe do que a pessoa vai gostar e do que ela não vai gostar. Que é padronizado. Isso vale para tudo, para moda, para tudo. As pessoas se acham muito originais, mas na verdade elas estão seguindo padrões. Super. Exatamente. E eu estou dizendo isso, eu não sou sociólogo, nada, mas eu vejo que os padrões são muito claros às vezes, né? A gente está num momento que politicamente a divisão é muito forte. E às vezes não precisa falar com uma pessoa e perguntar de quem que ela é a favor, porque basta ela falar uma outra coisa sobre um outro assunto para eu saber por quem que ela torce. Sim, exatamente. Não sou nem de direita nem de esquerda. É de direita. De direita. Exatamente. É de direita. É isso. Né? Eu não me importo com política. Né? Exatamente. São comportamentos padrões, né? Eu acho que vai muito do observador, né? Você é um observador de comportamentos. Eu acho que isso precede um pouco o fato dos grandes algoritmos dessas redes, porque o Facebook, o Instagram, ele só consegue prever o que a gente vai fazer porque ele tem os dados de todo mundo. Então ele consegue sim enxergar esses padrões, que é exatamente o que você está falando. Só que você falou de uma maneira de percepção que é extremamente real, né? Analógica. A gente vai percebendo, né? Por exemplo, esses dias, uma pessoa muito próxima de mim, ela escreveu o seguinte para mim: olha, eu não estou nem aí para nada de política, mas, na verdade, eu só quero um governo que não seja corrupto e que defenda os bons costumes. Essa pessoa é direita radical. Total. Porque a ideia dos bons costumes é uma ideia falsa. Eu defendo a família, defendo a família. Exato. Tem muito disso. Ô Chico, e agora a gente está gravando esse programa no meio de junho. O último episódio do que isso está acontecendo é sobre o universo da nudez amadora monetizada privada, né? O que você descobriu nesse universo que é justamente isso, né? Ou seja, eu tinha uma noção porque isso chega em grupos de homens de WhatsApp, né? Isso em grupos de isso é uma coisa que acontece há algum tempo. Agora, você encontrou personagens fantásticos dentro disso que não são não são paniquetes, né? Não são aquelas coisas. São e não são, assim, é muito maluco isso, como mudou, a internet mudou a estética da pornografia e do erotismo que a gente consome, e isso permitiu que surgisse essa grande indústria de erotismo e de pornô caseiro, que foi isso que eu fui atrás, assim, porque meu barbeiro, eu corto o cabelo, não parece, porque meu cabelo tá precisando de um corte, mas eu corto meu cabelo de vez em quando num barbeiro bem legal, da Augusta, bem famoso, que Thiago Abravanel vai lá, um monte de gente vai lá. Daí, de repente, eu tô no meu Instagram um dia e eu tô vendo os stories dele e aparece ele pelado falando: assine o meu canal e me veja transando, me veja metendo. E nasceu assim um episódio que eu falei: gente, as pessoas estão fazendo pornô mesmo, e não é só as pessoas que vivem disso. Você sabe que essa história que você está falando, eu já vi acontecer com pessoas inesperadas que, de repente, começam a postar elas transando com outra pessoa e cobrando por isso e querendo receber. E pessoas assim, você fala, mas essa pessoa tem um emprego, tem... Quer dizer, aquela noção que a gente teria da vida de classe média certinha foi arrombada por essas coisas, né? Eu mesmo estou pensando em fazer pornô, eu mesmo. Para reforçar a renda, né? Para reforçar a renda. Reforçar a renda, né? Dá para cobrar $50 por mês de assinatura. Assim, eu conheci uma pessoa que cobra e ganha muitíssimo bem, obrigado, cobra $50 por pessoa por mês e tá belíssima já com dinheiro para comprar uma casa, talvez duas, quantas ela quiser. E não faz foto em casa, assim. Faz foto em casa. Ela não faz nem pornô, ela só faz nu. Ou seja, aquela rede, né? OnlyFans também, que as pessoas... OnlyFans, exatamente. OnlyFans, exatamente. Ou seja, Valcir, isso muda tanta coisa, né? Você trabalhou muito no Grupo Abril. O Grupo Abril tinha Playboy,
né? A gente aguardava a Playboy chegar, e no Brasil tinha aquela cultura de atriz da novela das 8, novela das 9, sair na capa da Playboy, né? Era uma coisa Ela natural. ela vai ficar nua, não vai ficar nua, meu Deus, ela ficou nua, né? Exatamente. Hoje em dia o cara faz a Playboy na casa dele, né? E isso muda uma estrutura muito grande de corporações, né? De grandes grupos que acabavam controlando, assim. Isso eu vejo como algo positivo das redes, né? De uma forma de democratização. Vocês entendem dessa forma também? Acho que cria outros grandes grupos, assim, acho que de grandes grupos midiáticos a gente está indo para novos grupos de grandes empresas de tecnologia que passam a deter muito poder. Então, hoje em dia, o grupo Facebook é o maior partido político / tribunal superior do mundo, assim, porque ele decide como a informação vai ser veiculada, em quem a informação vai chegar, quais são os critérios de seleção de informação. Então, acho que não é que esse poder se dissipou. Adoraria que esse poder tivesse se dissipado e ido para a mão das pessoas, mas acho que ele está centralizado em outras esferas. Assim, ele continua centralizado, mas hoje em dia em outras empresas. Assim, espero que elas saibam lidar bem e com clareza e com justiça e com valores democráticos com esse poder que elas estão amealhando aí. Eu gosto muito da sua resposta, Chico, porque, na verdade, eu acho que é uma mudança de poder, mas que não vai para, quer dizer, as pessoas, qualquer pessoa pode ficar famosa. Não. Não. Quem fica famosa é aquela pessoa que diz aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Aquilo que vai no streaming. E aí elas conseguem uma projeção, né? Mas eu acho que a manutenção de uma sociedade e de valores com os quais nem sempre eu concordo está muito em cima disso, porque existe um poder de grupo de pessoas que o Facebook apoia, que apoiam indiretamente, e esse poder é muito grande. Eu lembro que há um tempo atrás eu tinha uns amigos que faziam uma série gay para a televisão, websérie. Teve até um festival internacional de websérie aqui no Brasil, eles participaram, quer dizer, faziam um trabalho que de uma maneira ou de outra estava sendo visto. E recebiam um X por visualizações. E aí eles receberam um recado dizendo: o seu material não é mais considerado comercial, portanto, você não vai receber mais nada, por visualização nenhuma. Exatamente. E aí eles quebraram, porque eles estavam vivendo aquele X. Então, na verdade, eu acho que não é que está democratizado assim. Tá? As escolhas são outras, talvez, mas são escolhas. E os meios, né? Ou seja, as plataformas, a forma de trabalhar, porque a gente cai no lugar comum, ou seja, a gente cai na ideia de que o que as pessoas estão compartilhando nas redes sociais, ou seja, tudo que tem no meu Instagram pode ser encarado como algo real, como uma janela da vida. Tudo bem, o Chico falou que o Instagram dele é algo muito pessoal, mas é possível criar ficção ali, né, Valcer? Se eu quisesse inventar uma história, ou seja, pessoas que alugam jatinhos para fazer um Instagram de ostentação, né? Ou pessoas que vivem aquela ficção que está ali como uma página em branco do escritor, né, Valcir? As pessoas usam rede social também dessa forma. É interessante que as pessoas fazem a ficção de si mesmas. Por exemplo, Exatamente. Tem um conhecido meu que ele tem um momento da vida que ele casou com uma garota que o pai tinha dinheiro, e ele passou a se postar nos jatinhos particulares, E eu pensando, ele está se quebrando todo, porque ele passa a ser visto como uma pessoa que não precisa de trabalho. Quem olha para ele fala, esse cara não precisa de trabalho, estou pegando jatinho. Na verdade, não tinha jatinho nenhum. Não. Aí o pai da moça quebrou, eu sei que ele também não teve mais os jatinhos para postar. Acabou o jatinho. Acabou o jatinho. Quer dizer, as pessoas fazem a ficção delas mesmas. Mas você não acha que todo mundo faz? Assim, porque acho que também nós vamos chegar na maturidade das redes sociais, estamos chegando, que nós vamos parar de acreditar que é 100% real. Não é 100% real minha rede social. Eu só mostro uma história legal por dia, ou uma faceta que eu queira mostrar. Eu não vou. Meu dia é chato pra dedéu. Meu dia é um dia bom para mim de trabalho, são 12 horas de eu sentado escrevendo sozinho. Minha vida é muito chata, mas não é isso que eu vou mostrar nas redes sociais, porque não é interessante, não tem narrativa.
Exatamente. Eu acho que todo mundo vai descobrir que está todo mundo contando uma vida que não existe. Exatamente. Uma vida que não E aí, existe. Aí, por exemplo, dificilmente você vai me ver sentado com um botão da minha camisa aberto na barriga. Só vai passar essa foto se eu tiver atordoado, porque eu não quero mostrar que eu estou barrigudo assim, com a botão escapando, os pelinhos do umbigo saindo. Sim. Então, ajeita o tempo inteiro. Eu costumo botar roupa preta, porque o preto emagrece. E assim vai, né? Aliás, exatamente. preto, né? Tô de preto por isso, né? O preto emagrece, falou tudo. Mas, Chico, é exatamente isso que eu acredito muito, que a gente vai chegar em algum momento da maturidade, ou seja, dessa coisa nova que as redes sociais, nova como humanidade, é muito nova. O negócio tem o quê? Mais presente na nossa vida, 5, 7, 6 anos, assim, dessa Sim. forma como é hoje. E a educação é o único caminho para isso, né? Eu acho que assim, das pessoas poderem se blindar daquilo que elas recebem. E a gente nem falou de rede social como as coisas que a gente não enxerga de rede social, ou seja, porque o Instagram a gente enxerga como rede social, o WhatsApp é a realidade. É verdade, tem isso. O WhatsApp é uma grande rede social, né? Ou seja, na verdade, Pedro, o WhatsApp está sendo usado recentemente. A minha prima recebeu o WhatsApp de um deputado dizendo como o projeto do Lula era transformar o Brasil numa Venezuela. E provando. E ela ligou, mas ele pôs o WhatsApp. E aí era verdade para ela. Eu falei, claro. não, isso é propaganda política, você pode concordar ou não. Mas o que ele está fazendo é propaganda para ele. E ele não é para Lula, então ele está fazendo propaganda. Mas é propaganda. As pessoas não veem como propaganda. Eles veem o WhatsApp como notícia real. E esse é o caminho que a gente tem que entender e que ninguém sabe a solução, eu acho. Ninguém tá sabendo como sair disso, porque 24 horas por dia está lá transmitindo a CPI da Covid. Dependendo do corte que você pega, ou seja, eu já recebi em grupos cortes da mesma CPI, do mesmo depoimento, que são extremamente pró e extremamente anti-governo. Assim. Você conta a história que você quiser. Você conta a história que você quiser. E isso chega no WhatsApp das pessoas, ou seja, o WhatsApp é uma força influente política no Brasil e em outros lugares fortíssima, né? E as pessoas estão realmente descrentes do que aquilo que a gente cresceu, porque eu fui fazer jornalismo pensando na mídia formal. Meu sonho era ser repórter de televisão. É o que eu gostaria de trabalhar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que a juventude não vê mais isso. O Chico acho que é mais novo que eu até. Quantos você tem, Chico? 35. Nesse Mais momento novo. descobrimos que você... eu ia falar, nesse momento descobrimos que você é mais novo que eu. Não, 37. Tenho 37. Mas eu acho que você também foi fazer jornalismo querendo atuar nos grandes meios ou não? Cara, eu fui fazer jornalismo porque eu precisava fazer faculdade, assim, família de classe média do interior, eu era obrigado, assim, eu não tinha opção a não ser passar numa faculdade pública com 17 anos, porque não tínhamos dinheiro para pagar a faculdade particular, então eu fui fazer o que me parecia menos horroroso, assim, não vou mentir, assim, eu não tinha sonho nenhum, não tinha essa coisa Eu tinha obstinada. Não, imagina. Sabe por que eu fiz faculdade de jornalismo? Por quê? Porque eu queria um emprego que eu pudesse acordar tarde. Mas é isso, é desmistificar também. Assim, a gente não sabe o que está fazendo com 18 anos. Ninguém faz a menor ideia do que está fazendo. Mas, Valcir, você fez história antes, né? Fiz. Antes eu fiz história. Fiz 3 anos na USP de história. Caramba. E eu, na verdade, eu gosto muito de história. Só que eu peguei a USP num momento muito terrível, né? Porque os grandes professores tinham sido expulsos pelo governo militar. Uau. Olha só. Então, tinha perdido muito dos seus talentos, dos seus nomes, né? E aí, então, era um clima muito pesado e triste, porque hoje talvez eu fizesse inteira a faculdade, eu gostava muito, mas era triste, né? Você ver show de mediocridades e tudo. Inclusive, quando as pessoas começam a falar, melhor governo militar, eu falo, vocês não têm ideia do que é. Vocês não têm ideia do que é um governo militar.
Que de E ser jornalista no governo militar era como? Não, eu não era jornalista, eu estava estudando jornalismo, né? Ah, sim. E não, era difícil, mas aí eu sempre fui jornalista mais da área de comportamento. Mas veja, não, mas beirava incompreensível. Você falou do Playboy, vocês estão aí falando do pornô caseiro, tudo, de como o pornô virou uma coisa, entre aspas, democrática, né? Uhum. Tem uma época que a Playboy podia botar um seio na capa, mas não os dois. Eu queria muito ver esse memorando, eu queria muito ver essa carta, assim, esse decreto. Me explica por quê não podia Qual a botar lógica? Por que as pessoas perderiam a moral se vissem dois seios, virariam comunistas se vissem dois seios? Era toda uma questão. E daí por diante, quer dizer, era uma questão muito pesada o tempo inteiro, porque eram leis e normas que não seguiam o plano da lógica. Nenhuma censura é lógica, né? Toda censura é completamente arbitrária e tirada da mente doentia de alguém, né? Sim, mas assim, você não consegue entender por que isso, né? Seria mais fácil entender que não podia pôr a mulher nua do que, né? Não Sim. concordar, mas entender do que, Super. né? Aquela coceirinha de não fazer sentido, né? Mas não faz sentido e você quer saber por quê, legitimamente. Mas por que isso? Por quê? Tinham palavras vetadas, não tinham, Valcir? Aquela história clássica que não podia se falar ninguém segura esse rojão, ninguém segura esse país, alguma coisa assim, que o Chico até colocou, Chico Buarque, no caso, não o Felite, colocou até no meu caro amigo, né? Ninguém segura isso, não podia falar, né? Eram palavras vetadas, né? Ninguém segura esse rojão. Eu não saberia dizer para você quais eram as palavras vetadas, mas tinha palavras, nomes vetados, não se podia citar determinados nomes, enfim. Não se podia ser tão politizado, né, no que você escrevia. Sim. Era bem complicado, mas não era uma norma lógica. Sim. É uma loucura a gente pensar nesse ponto de como em 30 anos nós saímos desse cenário, como a gente pode estar à beira de voltar para ele. Né? É rir para não chorar, né? Eu acho que, em parte, a gente já voltou. Né? Em parte, voltou. Não voltou totalmente, mas há sinais que você fala. Isso aí não estaria acontecendo há 5 anos atrás, sei lá, entendeu? Acho que quando começa... Então, pensa bem, a gente voltou a discutir se a Terra é plana. A gente voltou a discutir se a Terra é plana, cara. Você imaginaria essa discussão há 10 anos atrás? Não. Isso faz conexão com aquilo que a gente estava falando das bolhas, ou seja, existe uma bolha que discute isso seriamente. Né? Exatamente. E essa bolha é gigante, às vezes. Né? Ô, Chico, você ia falar, desculpe. Você ia falar, Chico. Não, nada, é que eu acho que a partir do momento que a gente pensa duas vezes antes de escrever alguma coisa, ou até antes de pensar alguma coisa, já é uma forma de censura que não mesmo que não seja institucionalizada ainda, sabe? Mesmo que não seja um decreto ainda. E tem uma frase do Emicida que eu amo, que é: existem 1000 formas de prisão, mas só uma de liberdade. Ou seja, ou você é livre, ou você não é. E tem 1 milhão de jeitos de não ser livre. E um dos jeitos de não ser livre é isso, assim, é pensar, ai meu Deus, mas e se eu escrever isso? E as pessoas que não acreditam em vacina, o que elas vão vir me atacar? Isso já, para mim, é uma forma de restrição e já é uma forma antidemocrática que afeta qualquer trabalho. Assim. É verdade. Ô, Chico, sim. Fala você. Não, só quis concordar com o Chico. Obrigado. Pô, Chico, eu fiquei na dúvida de quando que você foi da página para o áudio, né? Como que você descobriu que o podcast podia ser o seu habitat natural, assim? Cara, foi junto com o perfil do Ricardo. O perfil do Ricardo Correia, conhecido como Fofão da Augusta, existe um podcast dele também. Eu queria fazer ele só em áudio, não queria fazer ele em escrito, assim. Era um momento que eu estava me distanciando do jornalismo, porque, enfim, sabemos, acho que o Valcir sabe melhor do que eu, você também, como é a vida de jornalista de redação ali. Eu passei dos meus 19 anos aos meus 29
numa redação que é o maior aprendizado que existe, mas também é o maior corredor polonês que existe, porque é uma surra por dia, assim, você trabalha 14 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E daí eu lidei com esse perfil meio que... Eu não estava escrevendo para ninguém, né? Eu não estava escrevendo para nenhum veículo na época. Eu escrevi para mim mesmo. E eu falei, cara, vou fazer um documentário em áudio. E ele existe, mas felizmente ele foi lançado em texto também, porque o texto fez muito mais sucesso. Ainda não era o momento do podcast no Brasil. Hoje em dia andou 1 milhão de anos, assim, faz 5 anos, mas hoje em dia o brasileiro começa a entender o que é um podcast. E eu amo por isso, assim, por achar que tem uma coisa ali, um pezinho em cada barco, assim, é um pouco de jornalismo e ao mesmo tempo não é, assim, é quase que documentário, é quase que outra coisa, assim, você encosta, faz cosquinha em outros lugares do cérebro que dificilmente você faria com texto, e desde então eu sou vidrado, assim, nas duas coisas, tanto quanto. E para você é fácil transpor, assim, criar para áudio, criar para texto e criar para roteiro de televisão? Você acha que tudo faz parte do mesmo tipo de criação? Assim? Pra mim, de novo, entra a torpeza aí, pra mim é tudo... Quando perguntam, mas qual é a diferença? Pra mim não tem diferença nenhuma, eu tô contando uma história, assim. Óbvio que, sei lá, quando é áudio você vai ter que reler em voz alta, gravar pra ver o que cabe na boca, o que não cabe, mas isso pra mim é firula, assim, a essência é a mesma coisa, você vai pegar uma história, estruturar essa história, pensar como eu vou contar pra ficar o mais atraente possível e dá igual, assim. O que muda é a pintura só, pra mim o que muda é o reparo muito fino, assim, de resto o bebê é igual. Siri, você também passou da página para a revista, para o teatro, para a TV, ou seja, aí não, né? O processo de... Você sempre foi multiplataforma, né? Eu sempre gostei de televisão, né? Gostei muito, sempre. E aí sim, mas eu tinha essa vontade de fazer, e é como o Chico está falando, a gente vai se encantando e buscando e aprendendo também, porque tem uma tecnologia envolvida, né? Você ao fazer, você tem que conhecer aquela tecnologia para não ficar chato. Uhum. Por exemplo, na televisão, o José de Alencar teria sido um fracasso na televisão, porque aquelas enormes, longas, o Papequer descendo, o Rio descendo, não sei o quê. Imagina, na televisão, você tem... 1 minuto é muito tempo. 1 minuto é muito tempo. Então, você aprende a lidar com o tempo de outro jeito também. E o processo extremamente desgastante de escrever uma obra que dura 6 meses, dura 8 meses, sei lá quantos capítulos, ou seja, o tanto de diálogos que saem da sua cabeça num processo de criação que é mais do que o corredor polonês, até do que o Chico falou, né? Porque o jornalismo ele tem uma vida diária que é diferente da novela, assim. Esse processo, como que você educa para isso, Valcir? Não, aí eu acho que varia de pessoa para pessoa. No meu caso, para mim foi um processo muito tranquilo. Eu faço isso facilmente, assim. Não tem para mim, não é difícil. Eu sei que para algumas pessoas é um terror fazer, né? Mas varia de pessoa para pessoa. O que é terrível, eu vou dizer o que é, e vou dizer, ainda bem que não aconteceu comigo, é o seguinte, é ter uma novela que seja fracasso absoluto. Por quê? Uma novela, todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo discute, todo mundo dá palpite, o Brasil inteiro fala. Então, se você tem uma coisa que ninguém está gostando, você tem um corredor polonês, o país inteiro atrás de você. Você não dorme, você não dorme. 40 milhões de pessoas descendo cacete o que você faz. Nossa, mãe do céu. Meu Deus. Já me aconteceu de ter novelas com alguns problemas e demora, às vezes, para entrar no ar a mudança, porque já está adiantada 20, 30 capítulos, etc. Cara, é 20, 30 dias das pessoas descendo o cacete em você. Se qualquer coisa que você abra, ligue, alguém está falando mal de você. Isso é muito louco. Eu ouvi o podcast, ouvi a Manuela Dias no Calcinha Larga, e era justamente na época aqui do final da novela que ela fez. E ela disse que
quando a novela está indo ao ar, ela fica ligada no Twitter. Ela fica de olho naquilo. Você também faz... Não. Não olha coisa nenhuma. São processos diferentes, né? Eu fiquei imaginando, que loucura! Eu fico tranquilo em casa, até não me incomodo muito em ver sites de TV, nada disso. Às vezes eu vejo que as pessoas falam, então vai acontecer tal coisa. Eu falo, vai, vou olhar, está em algum site de TV, uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Mas eu fico na minha mesmo. Eu realmente fico na minha e eu acho que a gente não pode ficar tão ligado. Por exemplo, o Twitter. O Twitter, ele mostra o que o público acha, mas não o que todo o público acha. Por quê? Nós estamos num país em que as pessoas não têm acesso sequer a ter um celular, eventualmente. Ou a ter um celular bom que tem. As pessoas não têm grana no país. E como elas não têm grana, elas não têm condições. Então, quando você quer achar que o Twitter... Não, o Twitter não está falando que todo mundo acha. Não representa todo mundo. É uma bolha. É uma bolha, é uma bolha. Redes sociais representam porque elas são muito fortes e dá para fazer campanha política por redes sociais, mas eles se usa muita rede social ao mesmo tempo, tem uma tecnologia para isso, mas não é você olhando todo dia e querendo saber o que as pessoas acham, porque lá não está o que as pessoas acham. Eu imaginei. E ela contava que o processo de escrita é algo extremamente doloroso. Para mim, ou seja, dentro do processo de jornalismo, Chico, para botar um podcast de 1 hora cada... Ele é semanal ou ele é quinzenal? Semanal. Semanal. Ou seja, você não faz... É doloroso, imagino. Ou isso flui sempre. Ou seja, como que é o processo de pauta, o processo de gravação e de deadline para isso, né? Cara, acho que minha dor é outra, assim, eu venho de um nível de ânimo tão grande, assim, não sei se é por eu ser ariano, de Áries com Áries, que minha frustração é exatamente a contrária, assim, é ter muita história para contar e não ter vazão, assim. Então, se você me desse, esse podcast vai ter 12 episódios, se você me desse 30, eu estaria feliz, porque eu tenho 30 coisas. Eu tenho um arquivo de Word desde que eu tenho 16 anos de idade com as histórias que eu quero contar e eu vou colocando ali, jogando, porque eu acho que uma hora eu vou poder, assim. E meu problema é o contrário, meu problema é a burocracia que envolve poder escrever, assim, quando chega a hora de apurar e de escrever, eu tô feliz, assim, óbvio, eu gasto muito tempo, eu sou uma pessoa que não tem muita vida e tô perdendo a vergonha de não ter muita vida, assim, meu rolê é trabalhar, eu gosto de acordar às 6 horas da manhã e trabalhar o dia inteiro. Óbvio que trabalhar com meu marido perto, meus cachorros, eu vejo minha mãe todo dia, uma vida ok, assim. Isso que ele falou é monstruoso, acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. Realmente indica um nível de psicopatia. É monstruoso. Mas fora isso, igual ao Chico, eu sinto que eu tenho muita coisa para contar. Esse livro que eu acabei de terminar é um livro para adolescente, né? E eu falei, vai ter 100 páginas, eu não vou conseguir escrever 100 páginas. Não vai ter 100 páginas. Agora o livro está com 150 e eu vou ter que cortar o livro. Entendeu? Que ficou um pouco... Eu acho fantástico o que vocês estão falando, porque isso é uma excelente forma da gente caminhar já para o encerramento desse Tipé Podcast, porque é uma palavra muito de incentivo, assim, né? Para quem busca inspiração, para quem busca criar, você ser apaixonado por aquilo que faz e ter o tesão mesmo de estar ali pesquisando e criando e correndo atrás e colocando para o mundo aquilo que sai de dentro de você, eu acho que a gente deixa uma mensagem muito boa aqui, né? E, Valcir, a pergunta que eu tenho para terminar o Tripé Podcast, ela é muito básica, porque ela vai de acordo com o mote do programa, que é justamente falar sobre o mundo digital, sobre redes sociais. Mas é basicamente assim: quem você segue? Quem que você indica seguir? Quem que você gosta de consumir na sua rede? Meu Deus do céu, eu sou tão variável. Eu acompanho. Os stories do Valcir, Chico, você acompanha? Acompanho os super. Os stories do Instagram são uma galeria de arte diária, porque ele traz referências assim, e eu acho fantástico isso. E aí você entende como alguém
é capaz de criar uma obra que dura tanto tempo, e livros, até digo que é muito repertório, né? Mas cita aí, Valcer, é difícil você citar um, Não, né? eu sou um cara que vou de culinária. De repente eu sigo um restaurante japa legal, né? A atores e eu vou um pouco na loucura, entendeu? Eu não tenho assim um assunto que eu siga tão. Agora, devido a isso que você falou, realmente acho que a maior parte do que eu sigo são sites de arte como essa que eu posto no Stories, porque para ter aquele material tem que seguir. Eles vão aparecendo Sim. no meu feed. Então, é muita gente. Para isso, eu tirei umas 500 pessoas que eu seguia, que ficaram muito ofendidas, inclusive, mas eu tirei porque eu não falava com elas, eu não olhava, era uma coisa que só de. E comecei a seguir esses sites que são super bacanas. Às vezes, inclusive, a pessoa que eu postei é de lugares muito distantes, tipo Estados Unidos, Canadá, Rússia, me escrevem agradecendo, a gente troca umas figurinhas rápidas. Obrigado por ter postado, aí eu dou uma conversada, entendeu? Para saber. Então é muito gostoso isso. E é um universo que não tem nada a ver com televisão, com nada. É um universo pictórico, basicamente. Que a gente entra um pouquinho dentro da sua bolha, né? Do que tá chegando para você. Isso é muito legal de compartilhar. E, Chico, onde você encontra as suas histórias? Porque se você passa o dia inteiro sentado na frente do computador, você não está na rua atrás dos Ricardos da vida. Meu Como você faz segredo isso? é que meu computador está na rua. Eu escrevo na rua. É cacoete de redação. Eu só consigo escrever em lugar muito barulhento e com muita gente. Então eu ando muito. Eu sou pedestre, não dirijo. Então eu estou o dia inteiro andando pela cidade, atualmente andando de máscara. Então, senão eu de fato seria um ermitão. Assim, o que me impede de ser um ermitão é ser muito rueiro. Assim, então eu escrevo da rua e fico parecendo a Praça é Nossa, assim, porque eu fico num café e vão passando pessoas, eu vou trocando ideia, eu vou conhecendo gente na rua, porque é isso, eu me alimento muito da rua, assim, eu preciso, assim. Eu lembro do Além do Meme, que também é uma história muito próxima de mim, que é o do menino da festa do Bar Mitzvah, que encerrou aquele podcast, que, assim, parabéns já por ter contado essa história com a sensibilidade que você contou e por ter preservado o menino na forma de contar, mas é um processo que demora anos, às vezes, não é para você finalizar. Tem muita coisa que está em banho-maria, assim, que eu faço um pouquinho hoje, daí volto um pouquinho para essa história daqui a um ano, daí dali a 2 anos, até que chega o momento ideal para alguém, quando eu consigo, tipo, vou escrever um livro sobre, ou vou escrever um episódio de podcast sobre. Acho que é bom também para a gente, acho que talvez com você seja a mesma coisa. As coisas não são feitas do dia para a noite. A Roma não foi construída numa semana, assim, as coisas demoram às vezes anos e elas têm o tempo delas. Elas vão acontecendo. E você tem uma gavetinha aí também, Valcir, com quantas novelas aí, quantos livros e quantos teatros? Eu tenho uma gavetinha de ficção, de ideias, e que de repente uma delas salta, história presente, tudo isso. Gente, eu não poderia agradecer mais para vocês. Foi uma honra e um grande prazer ter esse papo aqui com os dois. Eu aprendi muito e, cara, estou muito feliz mesmo de ter voltado o podcast com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí é isso, Valcir, Chico, eu acho engraçado esses programas que terminam. Quais são os seus próximos projetos? Você gostaria de... Onde eu encontro vocês? É até meio constrangedor perguntar para o Valcir Carrasco, onde eu encontro o seu trabalho? Onde eu encontro o seu trabalho, Valcir? Você gostaria de divulgar alguma coisa? Mas eu peguei esse livro agora, né? E aí eu vou, talvez... eu acabei... Estamos gravando Verdades Secretas 2 e parece que vai ter a 3. Então, talvez eu vá me dedicar a 3. Verdades Secretas 3. Furo de reportagem, joga já na home do UOL. Maravilha. Não, a gente tem que trazer alguma coisa mais quente, assim.
Verdades Secretas 2 contará com Chico Felice de personagem principal, atuando ali ao lado de... Vai ser um fiasco. Vai ser dessas novelas que só vão malhar no Twitter, se eu estiver perto. Aí a gente ganha home do UOL, destaque. Você confidencia protagonista da próxima novela. Gente, muito obrigado. E, Chico, isso está acontecendo? Então, são 12 episódios, é isso? Isso está acontecendo, vai até o fim de julho. Além do meme, volta em setembro para a segunda temporada. Que maravilha! Adoro esse. E o próximo vai ser de crime. Só posso dizer isso. Assim, o próximo que já está em pré-produção Tô Apaixonado e é uma história de crime inacreditável. Mas você vai assassinar alguém ou você vai pegar crimes que já existiram? Depende. Você vai me acobertar se eu assassinar? Você vai me dar abrigo? Não, Pedro fará isso. Justo, muito justo. Gente, muitíssimo obrigado. Inscreva-se no canal, siga os dois que já devem seguir. Enfim, burocracias de internet. É um prazer ter tido esse papo aqui com vocês, gente. Um abração. O prazer foi meu. Um abração. Adorei. Foi ótimo. Valeu. Valeu!